Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise bem provocadora que diz uma coisa ousada. O Império Americano pode estar com os dias contados. Vamos entender o porquê? Olha que interessante como a fonte que a gente analisou começa a conversa. É como se fosse uma nação se olhando no espelho, já meio segura, se perguntando se o seu reinado está ameaçado. É o gancho perfeito para o nosso tema, né? O império que começa a duvidar de si mesmo. Bom, para a gente entender por que o Império pode cair, essa análise sugere que a gente primeiro precisa entender o que o mantém de pé. Então vamos dar uma olhada nos pilares que, segundo essa fonte, definem o que é ter o poder no mundo. Segundo essa análise, a lógica é a seguinte: todo o grande império moderno se sustenta em três pernas. Primeiro, uma economia gigante. Segundo, uma força militar que ninguém ousa desafiar. E terceiro, a influência cultural, o famoso soft power. A tese central aqui é que, no caso dos Estados Unidos, esses três pilares estão rachando e, ao mesmo tempo. E o primeiro pilar que a gente vai examinar é o econômico. Mas olha só, o foco aqui é para dentro de casa. O argumento é que o tal sonho americano virou uma grande ilusão, sabe? A máquina econômica parece que parou de funcionar para o seu próprio povo. Vamos começar com esse número aqui que é de cair o queixo: 40 milhões. É isso mesmo. A análise aponta que 40 milhões de americanos hoje vivem na pobreza. Para a gente ter uma dimensão do que é isso, é como se a gente pegasse a população inteira do Canadá e dissesse: agora vocês todos vivem na miséria. E isso dentro da nação que se diz a mais rica do planeta. É um sinal de que algo vai muito, mas muito mal. E a crise não para por aí. Em 2024, o número de pessoas vivendo na rua sem teto bateu 770 mil. A fonte traz um dado que choca principalmente para nós. Proporcionalmente, isso é quase 3 vezes mais do que no Brasil, um país que a gente sabe que tem desafios sociais gigantescos. A fachada do sonho americano está desmoronando. E esse número aqui? Ele aponta para uma crise de futuro. 1,7 trilhão de dólares. Essa é a dívida total que os estudantes americanos têm. É um peso que esmaga milhões de jovens antes mesmo deles conseguirem começar a carreira. Já começam a vida devendo uma fortuna. Esse gráfico aqui deixa a desigualdade escancarada. É quase inacreditável. O que a análise mostra é que 1% mais rico da população concentra quase toda a riqueza do país, 97,5%. Enquanto isso, a metade mais pobre fica com uma migalha de 2,5%. É um abismo. E a classe média, que sempre foi vista como o motor da economia americana? Bom, ela está sumindo. O poder de compra real de um americano médio não aumenta de verdade há 50 anos. O salário é o mesmo, mas o custo de vida, esse não para de subir. Fica claro que a base da sociedade está sendo corroída por dentro. Agora, uma comparação que pra gente no Brasil é muito direta. Enquanto a gente tem o SUS, com todos os seus desafios, mas que é universal, lá nos Estados Unidos, saúde é um artigo de luxo. É o sistema mais caro entre os países desenvolvidos e, olha que ironia, um dos piores avaliados. Para você ter uma ideia, a principal causa de falência pessoal no país é conta de hospital. Ok, vamos para o segundo pilar. A força militar ainda está lá, mas é a influência cultural, o soft power. O argumento aqui é que ele está morrendo. Soft power, para quem não lembra, é a habilidade de um país de conseguir o que quer através da atração, da sua cultura, dos seus ideais e não da força. Só que, segundo a fonte, o excesso de guerras e a transparência da internet estão simplesmente destruindo essa imagem. Essa linha do tempo aqui mostra alguns momentos-chave que foram desmontando essa reputação de líder do mundo livre. Começa com a invasão do Iraque, baseada em mentiras, passa pelas revelações de que os Estados Unidos espionavam até seus maiores aliados e chega na cena que o mundo todo viu, a invasão do Capitólio, que colocou a própria democracia americana em xeque. E essa frase resume um ponto central da análise. Na era do streaming, do celular na mão de todo mundo, não dá mais para controlar a narrativa. Não dá para manter a maquiagem de mocinho. As imagens das guerras, das crises sociais, rodam o mundo em tempo real e desmentem qualquer propaganda oficial. Certo. Agora vamos olhar para fora, porque esse declínio não acontece num vácuo, né? E a análise foca muito na ascensão da China, não só como um rival, mas como um novo centro de poder, um novo polo de atração no cenário mundial. Esse gráfico aqui é a fotografia da virada de poder. Pela primeira vez na história, em 2023, o bloco dos BRICS, que tem a China como seu motor econômico, ultrapassou o G7, o clube dos países ricos, em participação na economia global. Isso é um marco, é uma mudança tectônica.
E a fonte faz um contraste muito claro de como as duas potências agem. De um lado, os Estados Unidos, com uma abordagem descrita como baseada na força, intervenção militar, sanções econômicas. Do outro, a China, com uma abordagem focada em cooperação, investimento pesado em infraestrutura, parcerias comerciais, como aquele projeto gigantesco da nova Rota da Seda. E aqui vem a grande ironia que a análise aponta. Na busca por lucro rápido, as grandes empresas americanas levaram suas fábricas para a China. E com isso, elas não levaram só empregos. Elas levaram tecnologia, capital, conhecimento. Na prática, foram elas que construíram a base do poder econômico do seu maior competidor. Um verdadeiro tiro no pé. Então, como é que tudo isso se amarra? A fonte argumenta que o Império Americano está preso numa armadilha, num ciclo vicioso, onde o seu maior inimigo, na verdade, é ele mesmo. E essa é a tal da sinuca de bico, o paradoxo total. Para consertar todos aqueles problemas internos que a gente viu, os Estados Unidos precisariam cortar drasticamente seu gasto militar gigantesco. Só que, segundo essa visão, é justamente essa máquina de guerra que garante o status de império no mundo. Ou seja, qualquer um dos dois caminhos parece levar ao fim. Para fechar, a análise faz um paralelo histórico que é assustador. Elites egoístas que só pensam em acumular riqueza, uma população cada vez mais pobre e insatisfeita, uma dependência total do poder militar e divisões internas tão profundas que o país parece rachado ao meio. As semelhanças entre a queda do Império Romano e o que os Estados Unidos vivem hoje são, para dizer o mínimo, perturbadoras. E essa é a conclusão da fonte. É uma frase de impacto, né? A ideia de que o declínio já não é mais uma possibilidade a ser debatida, mas sim uma certeza. E que a única pergunta que resta é: quando e como isso vai acontecer? E a análise termina jogando essa pergunta direto para a gente. É um desafio para pararmos de olhar só para o norte e começarmos a olhar mais para nós mesmos e para os nossos vizinhos. Afinal, o que a queda de um império significa para o resto do mundo? E especialmente para nós aqui da América Latina? Fica aí a reflexão.